Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está aqui na cobertura do primeiro dia do encontro Abrint 2023, principal encontro de provedores de acesso que acontece essa semana em São Paulo. E a gente vai fazer uma cobertura especial desse evento. Esse evento está sendo patrocinado pela ConnectWay, que também patrocina esse podcast. Então a gente vai, ao longo desses 3 dias de encontro, trazer as principais notícias e aquilo que de mais relevante aconteceu aqui. A ConnectWay, como vocês sabem, é uma provedora de soluções de telecomunicações que atua há 20 anos no Brasil e é a principal distribuidora de equipamentos Huawei no Brasil. Bom, vamos trazer então os destaques desse primeiro dia do evento, o que foi relevante no Congresso e quais foram as nossas impressões com relação à feira, com relação ao encontro de expositores e provedores que participam do evento. Com relação ao Congresso, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, foi a questão dos postes. Esse foi o tema que dominou a principal plenária do dia, dominou a apresentação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que participou do evento, dominou o primeiro painel que discutiu essa questão e a gente teve algumas novidades relevantes aí nessa praia. Primeiro vamos contextualizar um pouco, né? Por que os postes são relevantes para os provedores de acesso? Os provedores de acesso têm a necessidade, obviamente, de estender as suas redes e para isso precisam fixar essas redes nos postes nas diferentes cidades. O problema é que não só esses postes estão tomados por várias redes, né? Então são ocupados por várias empresas de telecomunicações, muitas delas sem o licenciamento, sem a regularização para poder ocupar esses postes. E depois, além desse problema, existe, na perspectiva dos provedores, uma assimetria, porque eles pagam um valor muito mais elevado pela fixação dos postes do que, por exemplo, as grandes empresas de telecomunicações que já têm contratos mais antigos. Então esse é um pleito antigo deles de que se busque pelo menos uma política isonômica de ocupação dos postes de preço e que haja também, de alguma maneira, garantias por parte do poder público de que a fixação dos pontos nos postes vai ser possível, dos pontos das redes de fibra. Pois bem, o que foi anunciado aqui no evento e que é relevante para eles? Primeiro, que a regulamentação conjunta entre a Anatel e a ANEEL deve sair até o meio do segundo semestre. A expectativa é que lá para setembro, outubro, essa regulamentação conjunta de postes, que já tem sido discutida há muito tempo, principalmente passou por audiências públicas, passou por um processo de debate com a sociedade, já deve sair em definitivo a partir do segundo semestre. Mas a grande novidade, na verdade, foi o anúncio de uma portaria conjunta entre o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia, que regula, que é o responsável pelas políticas públicas na área de energia. E essa política pública vai servir para balizar as decisões técnicas que precisam ser tomadas entre a Anatel, que representa o setor de telecomunicações, e a ANEEL, que representa o setor de energia. Essa portaria deve estar saindo nos próximos dias. A expectativa é que sejam políticas genéricas, que seja uma coisa bastante aberta para possibilitar justamente o entendimento dos técnicos das duas agências e que eles possam tomar as decisões embasadas em uma política pública. E tem várias questões que precisam ser colocadas aí. Por exemplo, de quem é a responsabilidade pelo ordenamento dos postes, se vai ou não haver a previsão de uma entidade que seja neutra para gerir esses postes, a questão da modicidade tarifária, que é aquilo que é pago pelo setor de telecomunicações ao setor de energia e que precisa se reverter em benefícios para o consumidor de energia, só que esse modelo de modicidade tarifária aumenta o preço do poste para as empresas de telecomunicações. É preciso também se estabelecer se vai haver ou não alguma política de isonomia ou pelo menos simetria de preços entre os diferentes provedores. Então tudo isso deve começar a aparecer nessa portaria conjunta dos dois ministérios. Agora, claro que o trabalho mesmo vem na regulamentação conjunta feita pela Anatel e pela ANEEL e é isso que a gente está esperando. Então esse foi o grande fato do dia, o que tem sido comentado com relação aos anúncios de políticas públicas. O Ministério das Comunicações também anunciou formalmente um fundo garantidor para pequenos provedores com recursos do BID. Na verdade não é um fundo, é um mecanismo garantidor com recursos do BID que foi aprovado há cerca de um mês atrás. A Teletime deu em primeira mão essa informação na época. São 100 milhões de dólares
que o BID está colocando para garantir aos provedores de acesso aos recursos que o BNDES vai liberar. Então, isso daí é uma grande novidade. O Ministério anunciou isso aqui e, obviamente, né, existe aí aquele momento de agradecimento. Então, a gente vê muito provedor de acesso agradecendo a Anatel pelo tratamento que foi dado nos últimos anos, principalmente com relação à questão da assimetria entre pequenos provedores e grandes provedores, o que, segundo os pequenos provedores, ajudou muito a impulsionar esse mercado. E do lado da Anatel e do Ministério das Comunicações, a comemoração pelo fato de que os provedores regionais, representados principalmente nesse evento aqui da Brint, conseguiram fazer com que o mercado de banda larga praticamente dobrasse nos últimos 5 anos, né, graças à atuação dessas empresas. Bom, isso é falando do Congresso. Falando da feira, o que a gente vê aqui? Tá? O mercado continua bombando, tá? O mercado de provedores de acesso continua com muita movimentação de pequenas empresas, empresas minúsculas inclusive, e isso faz com que toda a cadeia de fornecedores de equipamento se mobilize. Então, esse congresso da Brint, que está acontecendo pela primeira vez num pavilhão de exposição de grande porte, que é o Transamérica Expo Center aqui em São Paulo, está lotado, né? Pelo menos a área do pavilhão que está locada para esse evento está lotada. São muitos estandes, são centenas de estandes aí, eu cheguei a fazer uma contagem, dava mais de 180 estandes, mas certamente o número é maior, eu fiz uma contagem bem por cima. E o que a gente vê aqui é solução de dia a dia para o operador, desde solução de software de gestão para a empresa, até, obviamente, equipamentos de rede, equipamentos de tecnologia de Wi-Fi, equipamentos de fixação, fibra ótica, tudo isso é o que se demanda aqui. Mas o que me chamou muito a atenção é a quantidade de empresas que tem provendo conteúdos e serviços de valor adicionado para pequenos provedores. A gente já via isso acontecendo em edições anteriores da Brint, mas pode ser uma impressão minha, esse ano a gente vê com mais intensidade. Por que isso está acontecendo? Basicamente porque pelo excesso de competição que a gente tem nesse mercado e pela estagnação que existe hoje no mercado de banda larga, os provedores de acesso, os provedores de telecomunicações de pequeno e médio porte, estão buscando diversificar os seus negócios e precisam colocar serviço de valor adicionado. Claro que isso também tem uma função tributária. Nesse mundo de provedores, a questão tributária é muito relevante. Mas, especificamente nesse evento, a gente vê produtos de alta qualidade, produtos de vídeo com canais de TV por assinatura estrangeiros, conteúdos de streaming de primeira linha. Então, tudo isso entra como um valor agregado muito mais relevante do que o serviço de valor agregado que a gente falava há 2 ou 3 anos atrás, que era basicamente mecanismo para compensação tributária. Agora não, agora o que a gente está vendo é realmente produto novo para fazer com que a receita dos provedores aumente, para que eles tenham um ARPU, né, uma receita média por usuário maior, um ticket médio maior, e assim consigam sobreviver nesse ambiente extremamente competitivo que ainda prevalece no mercado de banda larga no Brasil e que fez todo esse mercado aqui se movimentar. Então é isso, esses foram os meus primeiros achados aqui do primeiro dia do evento. A gente vai ter uma entrevista também com o Alexandre Moshe, presidente da Aloha, vai passar daqui a pouquinho. A gente vai fazer o acompanhamento do evento e vai trazer outras notícias do mercado de telecomunicações ao longo do dia também, mas esses aqui foram os destaques que eu deixo para vocês nessa nossa primeira edição. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.